Eu vou gravar a mentoria, porque daí depois o pessoal vai poder estar recebendo também, o pessoal que não pôde assistir, ok? Maravilha. Gente, responde para mim, por gentileza, se vocês estão visualizando certinho aqui a base, onde tem a canetinha e o quadro branco. Vocês estão visualizando certinho? Se vocês estão visualizando, responde para mim e já pega o papel e a caneta, tá bom? Que a aula vai ser bastante ferramenta. Eu vou passar ferramenta para vocês. Bacana. O Vitor vai ganhar um PDF de bônus ali no final, porque ele tá me respondendo todas as perguntas, hein? A participação aqui vai ser recompensada. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Gente, é o seguinte. Primeira coisa, a maioria dos traders iniciantes que iniciam no mercado para buscar o resultado, eles buscam ter o resultado, só que acabam não olhando para aquilo que está por trás do resultado. E uma dessas coisas é a disciplina, tá? Só que disciplina por disciplina, a gente não aprende isso no colégio. A gente tem dificuldade porque os nossos pais não ensinam. Então assim, ó, eu vou ensinar vocês, passando uma base de orientação aqui, de como vocês pegarem a disciplina, ok? De como vocês pegarem a disciplina e transformarem a disciplina num hábito para que isso fique mais fácil para vocês ter resultado, tá bom, pessoal? Então assim, ó, primeiro parâmetro que eu quero que vocês compreendam, tá? Que é bem relevante mesmo. Eu preciso que vocês realmente anotem, é que para você ter hoje um bom resultado, você precisa ter um bom gerenciamento. Mas não existe nenhuma possibilidade de você ter um bom gerenciamento se você não respeitar aquilo que você se intitula para fazer, tá? Quem de vocês, eu preciso que vocês compartilhem comigo essa informação, quem de vocês conseguem aí, por exemplo, estabelecer um treinamento e falar, ó, amanhã eu vou fazer um stop assim, 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 e você consegue cumprir certinho. Quem de vocês consegue estabelecer? Ó, amanhã eu vou perder no máximo R$ 20 e vou operar até ganhar 50 e vou encerrar. Quem de vocês tem essa capacidade? Comenta pra mim aqui, só pra mim saber como que tá o nível de vocês nessa base. Vocês sabem encontrar o chat, pessoal? Tá com dificuldade? O Vini consegue. Eu já tô nesse treinamento, mais ou menos, mais ou menos. David chegou agora, não conseguiu ainda. Tá, então é mais ou menos esse o caminho que eu quero seguir, então tá certo. O que eu preparei realmente vai ter grande valor para vocês. Pessoal, primeiro ponto. A gente não consegue cumprir aquilo que a gente estabeleceu, porque muitas das vezes a gente não consegue se lembrar. Poxa, Átomo, mas eu lembro depois que passou a situação. Eu não sei com vocês. Esses dias eu coloquei um stop pra mim de R$ 200. Um stop loss. Eu podia perder 200 e a minha meta era R$ 500. Eu tinha colocado R$ 1.000 na corretora pela segunda vez. E quando eu percebi, eu já tinha perdido 300. Porque eu não estava dividindo as minhas mãos. Então, a primeira dica que eu vou deixar para vocês... Primeira dica, peguem papel e caneta e anotem isso, por favor. E esse papel que vocês vão fazer anotação, depois vocês passam a limpo e colocam do lado do computador ou do celular a hora que vocês forem operar, para vocês lembrar disso, tá bom? Então sempre... Deixa eu anotar aqui. Vocês estão vendo a tela certinho? Se não tiver, fala para mim, por favor, tá, pessoal? Sempre colocar... Eu vou colocar aqui duas mãos, tá? Duas mãos. Você vai colocar uma mão, eu vou colocar meia boca só para vocês entenderem a figura de linguagem, e uma mão top. Como que você faz essa divisão, Átomo? Explica para mim. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Vamos supor que eu tenho lá na corretora e eu estou fazendo um gerenciamento, eu coloquei só R$ 50 para me operar, ou coloquei, vou até usar um exemplo que a maioria das pessoas fazem, que é com R$ 100, então eu coloco R$ 100 lá dentro para mim fazer as minhas operações. Qual que seria o bacana? Eu entrar no máximo, numa operação com 20, que seria 20% do que eu tenho disponível ali para me perder, tá? Poxa, Átomo, mas o meu stop loss é 20. Então você vai pegar o teu stop loss e você vai dividir ele, tá? Você vai dividir ele, vou dizer assim, por uma base de pelo menos de 2 a 4 mãos, tá? Então seria de 2 a 4 mãos que você vai fazer divisão.
Por que você faz dessa forma, Atom? Explica pra mim. Dessas 2 a 4 entradas, eu tenho que entender uma coisa. Eu só posso perder R$ 20, correto? Entrando dentro desse exemplo para vocês. Aí a gente pode dar outros exemplos diferentes para vocês depois. Eu tenho 2 mãos, uma meia boca. Qual que seria a minha mão meia boca? Seria uma de R$ 5. E a minha mão top seria de R$ 10. Dá um exemplo para mim, Átomo, de uma entrada meia boca. Dá um exemplo de uma entrada meia boca. E dá o exemplo para mim de uma mão top de linha. Eu vou abrir para vocês aqui. Só um minutinho. Já vai aparecer na tela de vocês. Eu vou abrir um PDF meu de conteúdo aqui. Aí eu vou mostrar para vocês na tela. Só um minutinho. Pronto. Pessoal, tá aparecendo o PDF para vocês? Fala para mim, tá? Se não estiver aparecendo, vocês falam aqui. Que daí eu já tento configurar novamente. Ó, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui é um dos melhores pullback, tá? Que a gente tem de entrada para a gente poder estar fazendo. É um dos melhores. Não significa que é o melhor, tá? Porque muitas das vezes depende da força dessa vela aqui. Depende dessa vela. Então o que acontece? Você teve, ó, realmente é sem pavio, tá? Não era para ter pavio aqui. Sem pavio. Ela rompeu com uma vela de força e ela voltou aqui embaixo. Eu tenho aqui uma entrada top, tá? Eu tenho uma entrada muito top porque ela rompeu, tá? A minha linha, vamos supor, que seja em cima ou seja embaixo, suporte ou resistência, indiferente. Ela rompeu a minha marcação com uma vela de força sem pavio. Sem pavio. Quando ela voltar a tocar na minha marcação, seja ela invertido para suporte ou seja para resistência, eu consigo ter aqui uma entrada top de linha para mim fazer. Vamos supor que tivesse o pavio aqui e ela chegou aqui e na outra que ela rompeu, eu já provavelmente entraria aqui, tá? Dependendo se estou operando para M1 ou para M5, ok? Com R$5. Mas se é uma entrada como essa, que ela é bem mais assertiva, eu já estaria entrando com R$10. Exemplificando para vocês. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês, pessoal, ou não? Alguém talvez não sabe o que é o pullback? Fala para mim, comenta aqui rapidinho, que daí a gente já tira a dúvida agora. Tá fazendo sentido? Alguém não sabe? Sim, tranquilo. Top. Não, bacana. Tá tranquilo. Fechou então. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Uma base de confirmação bem interessante. Por exemplo, assim, ó, aqui a gente colocou a base da notação de triângulo de baixo. Talvez você não tenha ouvido falar ainda dessa figura de linguagem, tá? A figura de linguagem do triângulo. Mas vamos dizer aqui, ó, é uma tendência de baixa, ok? Aqui a gente tem uma tendência de baixa. E aqui embaixo a gente tem um suporte, tá? Aqui embaixo a gente tem um suporte. Então o que acontece? Quando acontece um rompimento, olha que interessante. Aqui a gente tem o suporte que foi rompido e aqui está numa linha de tendência de baixa, ok? Ele veio fazendo o triângulo, mas quando ele chegou aqui que ele rompeu, você tem duas marcações. Então seria a linha da tendência com a linha do pullback para você poder efetuar uma venda. E aqui sim, se você estiver fazendo uma alavancagem, por exemplo, você pode colocar R$15 numa entrada. Que a base da assertividade aqui vai ser muito maior, a menos que você esteja em OTC, tá? Que daí a gente tem, eu acredito sim um pouco que o OTC, o gráfico é manipulado. Átomo, o que é OTC? Eu nunca ouvi falar dessa figura de linguagem. OTC é o final de semana, tá? É quando a corretora está comandando o gráfico, beleza? Maravilha, tá? Isso daqui é uma base de informação, algumas ferramentas para vocês. Esse e-book, quem não tem, você pode me chamar aqui que eu vou passar para vocês. Ó, deixa eu só ler aqui. Sem tá fazendo sentido hoje, aconteceu comigo, diminuiu uma entrada. Maravilha. Ó, isso daqui eu tô falando pra vocês, pessoal, porque eu já tive momentos de entrar com uma entrada fixa de R$10. Eu tô usando 10, por exemplo, né? Mas uma mão fixa, depois eu ficava alterando o valor, mas eu não sabia o porquê que eu alterava e nem porquê eu diminuía. É só porque naquele momento eu sentia de entrar com mais, depois eu sentia de entrar com menos, e eu nunca conseguia encerrar o meu dia de maneira positiva. Nunca conseguia.
Porque às vezes eu tinha resultado de manhã. Eu falei antes com o aluno, eu ganhava R$ 150 de manhã. Aí à tarde eu ia operar de novo, eu perdia 100, eu perdia 50. Às vezes eu perdia tudo, devolvia todo o meu lucro. E de manhã que eu fazia a gestão certinho, eu perdia. Então o que acontece? Isso daqui é uma base de uma ferramenta, tá bom? Para ajudar vocês no gerenciamento. É vocês definir um valor de uma mão meia boca, tá bom? E uma mão top. E aí vocês entenderam a diferença das entradas. Ah, eu quero esperar só para dar as entradas top, beleza. Faz a gestão em cima daquilo que você tem para perder, tá bom? No, 20%, gente, é 20% no máximo. Porque se você perder esses 20%, você não vai perder 50%. Você tem mais 5 entradas, no caso mais 4, tá? Que realmente pode ser significativa para você já recuperar rapidinho, ok? Isso é uma base de informação para vocês. Maravilha. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu anotei para vocês também. Ah, tem outra questão. Algum de vocês aqui opera de 1 para 2? Faz o gerenciamento de 1 para 2? Ou não? Comentem para mim aqui se vocês conhecem ou se vocês operam de 1 para 2. Eu preciso saber. Esse é o nome do gerenciamento. Independente do curso que ensina ou na internet, esse é o gerenciamento. Eu vou ensinar para vocês algumas ferramentas diferentes. Aí você vai ver qual que você se identifica mais para você operar. Hoje eu opero esse que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Mas quando eu vou fazer a alavancagem, eu opero de 1 para 2. Já ouviu falar? Bacana. Então, quando é de 1 para 2, maioria dos traders fazem... A maioria não, tá? Uma grande parte, eu acredito que uns 30 a 40% dos traders que tiveram sucesso começaram assim. Eles começam fazendo uma entrada por dia. Poxa, Átomo, mas aí eu não ganho dinheiro. Não, você ganha. Vou dar um exemplo para vocês. O cara vai entrar com R$ 50 por dia. Aí, esse cara, ele vai ganhar a operação dele. Ele vai ganhar a operação dele de R$ 50, tá? Exemplificando que ele vai ganhar essa operação. Com payout de 87%, de 87%, ele vai ganhar R$ 43,50, tá? Ele vai ganhar R$ 43,50. O que acontece? Quando ele tem mais ou menos essa base de operação, que ele entrou com 50 e ele ganhou automaticamente. Deixa eu só ver se não tem... Aqui, ó, pronto. E ele ganhou, ele já foi para 43. O que esse cara vai fazer? Ele vai pegar os 93,50 e dar mais uma operação. Poxa, Átomo, mas não era de 1 para 2? Sim, é de 1 para 2. Tá? Como assim de uma? Se você perder uma, se você ganhar, você vai fazer 2 operações. Aí ele vai para 174,85, tá bom? O que acontece? Esse cara, ele entrou com R$ 50, tá? Um payout de 87%. 87%. Ele acertou a primeira e ele fez o quê? Ele fez mais uma entrada fazendo soros. Simples assim. Ele fez 2 operações e ele teve uma base de lucratividade, entendeu? Muito legal para um trader padrão. Ele mais que triplicou a banca. Então o que acontece? Isso daqui a gente está falando de resultado, tá, pessoal? O cara vai encerrar com isso daqui, ó, 134,85. Tá, Átomo, mas e se ele entrou com os R$ 50 e perdeu? E agora, o que eu faço? Ele simplesmente vai deixar, vai lá, vai colocar negativo, vai apagar ali e vai operar só no outro dia. Pô, mas ele colocou 100, dá para fazer 2 operações? Não, é de 1 para 2. Se ele perdeu, ele entra e faz mais uma. Aí, por exemplo, a tua meta do dia é R$ 120, por exemplo, tá? A tua meta é 120. O cara chegou aqui a R$ 120, a 170, um exemplo, tá? Aqui são só números, pessoal, exemplificando para vocês aprender. Aí ele chegou, sobrou 50. Esse 50, como é lucro, se ele quiser pegar para fazer outras operações, ele pode. Mas ele não pode mexer nos 120, porque ele já bateu a meta dele e ele vai encerrar a operação dele.
ok? Ele encerra ali a operação dele. Gente, fez sentido para vocês essa base de gerenciamento? Comentam para mim ali, só para mim saber se vocês estão entendendo. Bacana. Vocês gostaram? Fala sim, gostei, sim, não gostei, só para mim poder realmente saber aqui. Bacana, bacana. Fechou. Gente, o que acontece? Esse gerenciamento é o melhor que tem para você conseguir criar disciplina dentro do mercado. Porque às vezes você não tem a capacidade de, na hora de uma operação, o teu psicológico não coopera para você lembrar de fazer uma meia boca, uma mão top. Você não vai ver isso, entendeu? Ó, o outro aqui, o problema é acertar 2 vezes seguida. Não é. Porque assim, ó, a questão é o psicológico, tá? Você tem que entender que o teu trabalho é aprender a fazer isso. Começa operando, por exemplo, fazendo essa gestão aqui. Quem de vocês tem namorada, namorado, mãe, tia, avó, faz uma conta no nome deles para fazer essa gestão. Faz ela com R$10 por dia. E faz na tua conta da maneira que você se identifica mais. Quando você aprender a fazer isso daqui numa conta, isso daqui todo dia, você criar o hábito de fazer isso, você coloca aqui R$1.000 para fazer de entrada todo dia. Se você perdeu, não tem problema. No outro dia você acerta e duplica. Isso é questão de tempo, pessoal. Tudo demanda tempo. Mas se você aprender isso daqui, tá? Eu conheço traders que operam há anos no mercado que fazem só essa gestão. Esse conteúdo que eu tô trazendo para vocês eu paguei para buscar, tá? Eu paguei para poder entender como que fazer e por que que eles faziam. O entendimento da base dessa operação aqui, gente, ela é simples. É para ajudar o cara a criar disciplina e fazer a disciplina se transformar num hábito. Porque depois que vira hábito não é difícil. Aí o cara só escolhe o valor e põe e faz. Entendeu? Só que isso daqui é questão do quê? Você pode demorar 1 hora para fazer uma operação. Não tem problema. Você pode demorar 1 hora. Mas a hora que você fez a operação, por exemplo, você pegou alguma daquelas mais fortes que eu mostrei para vocês. Tá? Você fez a operação para matar mesmo. Se você perdeu, você passa para o dia seguinte. Ok? Mas isso daqui é para vocês aprenderem a criarem a disciplina de operação. Vocês não precisam operar com R$50. Eu só dei um exemplo para vocês. Ok? Maravilha. Vamos lá. Uma base interessante, gente, que é um conteúdo psicológico, e foi bacana aqui o Marcos ter comentado que o difícil é acertar 2 mãos. Pessoal, por favor, conheçam os seus limites, tá? Às vezes vocês vêem muita gente ganhando dinheiro na internet. Por exemplo, eu e o Lucas agora, a gente está finalizando os ajustes. A gente vai lançar uma sala de sinais, que é para o pessoal que não tem conhecimento para poder operar todo dia recebendo os sinais, né? E o que acontece? Tem muita gente que vê os sinais, por exemplo, que o Lucas entra com R$1.000 e quer entrar com 1.000, 2.000 numa pancada porque acha que é 100% garantido e não consegue visualizar o risco. Aí o cara ganha a primeira, ele vai na segunda, ele ganha, vai na terceira, ele ganha. Quando ele vê, ele coloca todo o capital lá na terceira operação e perde. Ele não faz gestão, ele não conhece o mercado e não se conhece. A questão do autoconhecimento é você olhar para dentro de si. Eu não sei de vocês, quem que já foi na igreja, seja católica ou seja evangélica, e ouviu falar que o apóstolo Paulo falava: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é um texto muito interessante da Bíblia, só para vocês entenderem o contexto. Quando você olha para si mesmo, você vê até onde a sua capacidade vai. Aí você olha, por exemplo, tá com R$200 na banca. Aí você fala: cara, se eu perder esses R$200 é que eu vou chorar. Então eu vou abaixar um pouquinho para R$25. Se eu perder 25 eu não fico tão triste. Se eu perder R$5 eu não fico tão triste. Se eu perder R$2 eu não fico. Aí você entra com as operações que vai te deixar confortável. Não é porque fulano, ciclano, beltrano tá falando para você entrar com R$100, 200 na operação porque ele entra, que você tem que entrar também. Tá bom, pessoal? Por favor, guardem no coração de vocês isso. Realmente conheçam a sua estrutura. Quando eu comecei a operar e ter resultado, eu já comecei com operações de R$100, R$200 nas operações. E eu não tinha conhecimento nenhum do mercado. Eu ganhei, o primeiro dia que eu entrei operando, as minhas primeiras 2 operações, eu ganhei R$174. Cara, eu falei: vou ficar milionário nesse negócio. Vou ficar milionário. Só que porque eu vi os outros caras que falavam que estavam começando também operando com um valor alto. Mas daí eu percebi: poxa, tem alguma coisa errada.
tem alguma coisa errada. Eu falei, será que eu sou bom? Eu fui me testar, eu comecei a perder. Aí quebrei a banca num dia, quebrei no outro dia. E como eu tava ganhando muito dinheiro de outra fonte de renda minha, teve dias de eu ganhar ali 5 mil reais em um dia, eu pegava e colocava o dinheiro e operava. Tranquilo, eu tava só jogando dinheiro fora no mercado. Por quê? Porque eu não tava realmente conhecendo a minha estrutura. Quanto tempo eu comecei? Deixa eu só aceitar. Eu comecei, eu acho que depois do mês de junho do ano passado, tá? Que eu comecei depois do mês de junho. E eu falo pra vocês com toda sinceridade, eu comecei realmente a ter resultado depois que eu fiz a minha formação de coach. Ah, Tomo, você tá falando pra mim que eu tenho que fazer uma formação de coach? Não, de maneira nenhuma. É porque realmente eu era uma pessoa muito indisciplinada, e eu não tinha concentração, eu não conseguia estudar, eu não conseguia absorver o conteúdo. Aí depois da minha formação eu conheci um pouco mais os meus limites, em vez de eu ficar... Tem cara na internet que fala que estuda 12 horas por dia, 18 horas por dia, eu não consigo. Eu não tenho foco e concentração para isso, mas eu estudo todo dia, o quanto eu consigo estudar, ok? Aí eu tô atingindo a base da consistência há alguns meses atrás, eu acho que desde janeiro que eu tô operando todo dia e tô no positivo. Eu acredito que eu vou ficar bom daqui uns 10 anos, pode ficar tranquilo, tá bom? Questão de tempo, gente, isso daí é indeterminante. Eu conheço gente que tá no mercado há 6 anos. E o meu primeiro curso, sim, gente, o meu primeiro curso foi do Lucas, mas eu tenho um amigo meu que ele opera já faz muitos anos. E desde o início do ano passado ele começou a me passar conteúdo, mentoria. Desde o início do ano passado. Só que eu ia operar na Bolsa de Valores, aí eu conheci por acaso opções binárias e acabei entrando para esse mundo das opções binárias. Eu achei interessante porque para mim é mais legal. Eu viajo bastante, então eu tô no hotel, eu à noite eu posso operar e tirar o custo da viagem ali em 2, 3 operações. Entendeu? É essa base de conteúdo. Dando continuidade aqui, depois se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar no privado ali, que a gente troca uma ideia, tá bom? Passei para vocês a base do gerenciamento, colocar o stop para vocês, e agora eu vou dar uma sacada para vocês, uma dica de estudar, absorver conhecimentos em matérias, perder risco e venda. É, uma dica aqui que o pessoal comentou legal. Gente, ó, eu vou dar uma sacada para vocês que virou meu jogo. Isso daqui é uma coisa totalmente psicológica que mudou totalmente o meu resultado. O dia que eu comecei a fazer isso, eu podia cobrar para ensinar vocês, que foi o que realmente deu resultado. Pessoal, o meu Insta eu mando lá no grupo depois, tá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês a planilha. Eu abri uma planilha para mostrar algo para vocês. Gente, comenta só para mim se vocês estão vendo a planilha certinho, para mim poder mostrar para vocês o que eu fiz. Vocês estão vendo? Sim, bacana. Ó, eu fiz uma sacada muito louca, ok? E eu comecei a fazer isso daqui e meus resultados começaram a mudar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês aqui tem hoje de banca uma banca de 2 mil reais? Quem de vocês tem uma banca de 2 mil? Responde para mim aí. Quem tem uma banca de 2 mil? Quero saber quem que é os top trader que já tá operando com força aí. Vamos lá, gurizada. Quem tem? A minha é de 1.000. Quero saber quem tem. Eu tenho 250, mas comecei com 30. Maravilha. Ó, pessoal, só porque vocês são meus alunos favoritos, tá? Que estão na aula aqui hoje, eu vou falar pra vocês uma coisa que eu comecei a fazer pra realmente ter resultado com uma banca pequena. Ó, uma coisa interessante, gente, que a maioria das pessoas não tem noção, mas isso eu tô falando pra vocês na parte psicológica, tá bom? Quem de vocês hoje tem condição, tá? Eu vou até colocar aqui uma banca de 1.000 reais, um exemplo pra vocês terem noção. Quem de vocês hoje tem condição de conseguir 100 reais para começar a operar? Eu acredito que a maioria de vocês, tá? Até quem se manifestou aqui falou que tem mais de 100 reais. O que que acontece? Eu coloquei anotado na minha frente, tá? Eu não coloquei dinheiro dentro da plataforma, eu não coloquei 1.000 reais na plataforma, eu coloquei apenas 50 reais por dia. E aí, eu coloquei na minha frente que a minha banca era de 1.000. Então, olha aqui, ó, só para vocês terem noção, uma banca de 1.000, buscando 3% ao dia, ok?
eu tenho que ganhar R$ 30, tá bom? Aqui tá em dólar, mas vamos dizer que seja reais, que é indiferente. Não vai fazer diferente na base de cálculo aqui. Isso daqui é para quem tem pouco dinheiro. Porque às vezes você tenta pegar 100 e fazer ir para 200 e fazer umas alavancagens e acaba perdendo dinheiro. Isso daqui é para você não perder mais dinheiro, tá? Coloca só R$ 30 na corretora. Aí você vai fazer aquela jogada da mão fraca ou da mão grande, tá bom? Só isso, ou você pode fazer de uma para duas com valor de R$ 15 ou de 10, que dá a mesma coisa, tá? E olha só que interessante, se você tivesse R$ 1.000, você tem que buscar R$ 30 por dia, ok? Correto isso? Bacana. Se você colocou 30, o teu stop tem que ser de 20 a 15. Então você coloca o seu stop técnico, que você não vai entrar com mais de R$ 15, ok? Você não vai entrar para você não ultrapassar o teu stop, e você vai fingir que você tá com R$ 1.000. Ah, Tomo, mas como assim? Explica pra mim. A tua parte psicológica precisa entender que você tá buscando 3%, que você tá buscando pouco. Você não tá buscando 100%. Você não tá buscando dobrar. Porque às vezes quando você dá o comando, cara, eu vou dobrar essa banca, aí o teu cérebro já vem destruindo com você e dizendo, não, é impossível. Eu não sei se vocês já ouviram falar de neurociência ou da parte mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais minuciosa sobre o cérebro de vocês, mas é uma coisa que eu venho estudando no decorrer desses últimos 4 anos, e eu entendi uma coisa, que aquilo que a gente acredita com consistência, a gente faz tornar realidade. Eu não estou falando de lei da atração, eu estou falando que os nossos pensamentos geram sentimentos em nós, e os nossos sentimentos delimitam realmente as nossas atitudes para em si trazer os resultados. Eu não sei se faz sentido isso para vocês, mas eu estou falando uma aula de introdução aqui à neurociência para vocês saber que isso daqui você pode ler num livro, mas você precisa entender que quando você fica pensando muitas vezes em uma pessoa e você está estressado com ela, aquilo não te deixa pior? Por quê? Porque teu pensamento gera sentimento. Do mesmo jeito que quando você vê uma menina bonita ou você vê um menino bonito, e você começa a olhar para a pessoa, pensar na pessoa, imaginar a pessoa, daqui a pouco você tá apaixonado. Você tá carregando um caminhão de merda pela pessoa e nem que a pessoa não esteja nem aí para você. Isso é base, neurociência. Então o que acontece? Você vai botar na tua cabeça que você tá buscando 3% de 1.000 e você tem que ganhar 30. Automaticamente isso vai parecer menor para você e vai ser mais fácil de você começar a operar. Ah, Tom, eu tenho R$ 1.000 lá na banca, posso deixar os 1.000? Se você tiver autocontrole, sim. Se não, tira os R$ 1.000 daqui, joga para carteira virtual, que é a Neteller, ou joga lá para sua conta de poupança, ok? E coloca todo dia esse valor para você operar. Isso é o conselho para quem está começando, tá? Se você já está mais tempo no mercado, você precisa entender que isso daqui é indiferente, tá? Você segue o que você está tendo resultado e afunila. Mas para você que está começando, faz isso daqui que vai te dar um resultado absurdo, porque aí você vai buscar psicologicamente um resultado menor no decorrer de todos os dias e consequentemente no final do mês você vai chegar mais perto de um resultado maior. Fez sentido isso que eu falei para vocês? Comenta para mim aqui, pessoal, só para mim saber. Olha só um comentário ali. Trabalho igual a planilha 3%, de lucro 1,5% de perca. Bacana, bacana. Fez sentido? Bacana. Gente, é o seguinte. E essa base do Martello legal, mano. 1,5% é muito show mesmo. E olha só. O que acontece, gente? Dessa base da análise que eu tô falando para vocês fazerem isso psicologicamente, é uma forma de vocês terem mais resultado, se expondo menos, tá? Para vocês terem um resultado mais rápido. A maioria dos traders que entram pro mercado hoje, quando eles entram pro mercado, eles não buscam a gestão psicológica. Todos eles buscam técnicas, ferramentas. Só que o que acontece? No primeiro stop grande que eles levarem, eles saem do mercado. Porque eles acreditam que chega uma hora que o cara perde tudo, tá? E ó, pode falar pra mim que você é o maior bambambam que tem, que você controla a sua mente, só que o nosso cérebro, ele foi criado para economizar energia. Ele não foi feito para te levar ao sucesso. Por isso que a maioria das pessoas preferem ficar assistindo TV do que estudar e fazer algo diferente. Não tem quando tem uma rodinha de pessoas um tacando pau na vida do outro, essas pessoas estão ali dentro de uma zona de conforto. Não é que elas são ruins, é que elas estão acostumadas a fazer aquilo, e se elas fazerem algo diferente, largar aquilo para empreender, o cérebro dela vai fazer de tudo para arrebentar com ela e jogar ela na mesma miséria.
Porque ela já está acostumada. É aquilo que o nosso cérebro está acostumado, automaticamente a gente não vai ter a capacidade de fazer algo diferente de maneira fácil. Por isso que quando você está fazendo algo diferente, dá aquele cansaço, aquela fadiga. É o teu cérebro falando, pisa no freio. Pisa no freio porque não adianta você continuar, que isso vai dar problema. Mas é porque ele quer descansar. Tá bom, pessoal? Agradeço, tá? Tomara que a aula esteja fazendo sentido e ajudando vocês. Vamos lá. Vou voltar aqui para a base de anotação. Já mostrei para vocês o que eu tinha que fazer. Só uma situação, gente. Deixa eu voltar para a planilha rapidinho. Aqui, ó. Usem isso daqui, ó. Eu acho que tá aparecendo para vocês, tá? Eu acho que tá aparecendo para vocês. Usem isso daqui. Essa daqui não é a minha planilha, tá? Essa não é a minha. Essa daqui só tem algumas anotações aleatórias para base de exemplo. Essa não é a minha planilha. Até porque eu comecei um projeto lá dentro do Instagram que é operando com R$50. Ó, eu vou dar uma ferramenta muito grande para vocês conseguirem criar disciplina. Eu não sei se vocês já ouviram falar do compromisso social. Deixa eu ir aqui onde eu consigo fazer as anotações, que daí vocês conseguem estar lendo. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, a aula tá acabando, tá? Falta 3 minutinhos, então vão anotando aí. Ó, o compromisso social é tipo assim, ó. Eu tenho dificuldade em ter disciplina com alguma coisa. Aí eu vou lá no meu Facebook, no meu Instagram e publico alguma coisa social. Poxa, pessoal, a partir de hoje, eu vou fazer, vou operar todo dia com R$50 de banca, ok? R$50 de banca e vou buscar todo dia só R$30 de lucro. E na verdade, eu tenho uma dificuldade terrível de fazer isso, porque todo dia eu coloco R$50 e eu busco 150. Só que eu criei um compromisso social, tá? Eu criei um compromisso social para que eu tenha a capacidade de desenvolver aquilo que eu tô falando. Porque se eu não fazer, por exemplo, os meus seguidores vão cobrar de mim. Então, automaticamente, eu crio alguns compromissos sociais. Quem me acompanha vai saber e vai conseguir visualizar isso, que é uma maneira de eu ter resultado. Por exemplo, eu falei no início da semana, no final da semana retrasada, eu falei, pessoal, é o seguinte, se eu perder 3 stop na semana, eu não opero mais. Se eu perder 3 stop na semana. Aí eu entrei na outra semana, na segunda, terça e quarta eu estopei. Mais o meu stop do dia. O que eu falei? Não operava mais na semana. O que eu fiz? No outro dia, essa planilha aqui tem lá no grupo, tá? E a minha é mais simples, mas eu posso mandar lá também, ok? E o que aconteceu? Eu lá dentro, ok, do meu Instagram, eu parei de, e não só lá, mas eu parei de operar. E até porque eu consegui só fazer um depósito ontem que meu boleto jogou para hoje. Então a parte do compromisso social vai ajudar vocês a criar disciplina nos hábitos de vocês. Só que aí vocês têm que fazer que nem eu. Se eu perco ou eu ganho, eu publico. Indiferente. Tá, eu tô publicando, tô mantendo. Por exemplo, vocês podem fazer no Facebook. Gente, comecei a operar trader e faço um desafio de 1 ano. Eu tá ganhando mais de 10 mil por dia. Quem quer entrar comigo? Aí algum amigo teu fala, eu quero. Aí você fala, pra entrar tem que comprar esse curso aqui. Aí você já indica o curso e ganha até uma comissão. Um exemplo, né? Aí você cobra a comissão do Lucas lá depois. Aí você pega e vai fazer o compromisso social, convida 1, 2 amigos para fazer o curso contigo, para te ajudar nisso, pro teu resultado alavancar, tá bom? Pro teu resultado poder estar alavancando dentro do mercado com um compromisso social, ok? Gente, essa aula de hoje, infelizmente tem gente que tá entrando agora aqui na aula, e a gente já tá no último minutinho. Espero que tenha feito sentido para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, gente, ficou alguma coisa talvez sem explicar, por favor, manda para mim no privado, tá? Manda para mim lá no privado, que eu vou fazer de tudo para estar respondendo vocês em forma de vídeo, para que realmente vocês entendam mais sobre esse mercado, tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de todos aí, Deus abençoe. E até a próxima aula, tá bom? Qualquer coisa, eu vou mandar o PDF sim, e a gente pode fazer uma aulinha. Eu vou publicar no YouTube esse vídeo agora, eu vou deixar o PDF na descrição, ok? Eu já mando o link no grupo. E eu faço uma aula aí, a gente pode fazer uma aula bônus esse final de semana da parte psicológica, beleza, pessoal? Um forte abraço aí e Deus abençoe.